Você sabe quem são os profissionais que cuidam do seu dinheiro? Analista, assessor, consultor, gestor. Existem profissionais que atuam em várias pontas do mercado financeiro. Hoje nós vamos conhecer as principais atividades, as funções, os tipos de regulações e os salários desses profissionais. Nós vamos ver também depoimentos de alguns analistas de investimentos e o que eles fizeram para chegar lá. Se segura aí porque o Cafeína tá chegando depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um programa um pouco mercadológico, vamos falar da função de cada um. Qual que é a função de cada peça nesse xadrez que é o mercado financeiro? Então falaremos bastante salários, muita gente aí. Sempre eu recebo, acho que quase diariamente, pessoas perguntando: quanto você ganha? Não, isso não. Mas falam assim: não, eu quero ir para a carreira, eu quero trabalhar com investimento, quero fazer isso, o que eu faço? Quero virar um lobo de Wall Street. É, exatamente, um mini lobinho. Acender notas de $100 como se fosse charuto, o que mais? Exatamente, e aí esse programa vai ser dedicado também a essas pessoas. Correto? Muito bem, Sammy Boy. Olha só, com o maior nível de acesso à informação, o nascimento de diversas plataformas de investimentos e o aumento significativo de fusões e aquisições no setor financeiro, a busca por novos profissionais do ramo aumentou bastante. No ano passado, mesmo com a crise causada pela pandemia, foram abertas milhares de vagas. Tem banco tradicional com muita vaga aberta, bancos digitais e outras instituições procurando profissionais com esse perfil. O fato, Sammy Boy, Vamos aos que fatos. Aumentou o número de CPFs de pessoas físicas na Bolsa de Valores. A gente falou bastante disso aqui e esse aspecto, consequentemente, aumenta a demanda por esses profissionais também. Exatamente como Laria... os franceses. Exatamente, meu caro Doni. Mas para atender essa demanda, existe uma série de profissionais especializados em ajudar quem quer investir. Então vamos lá. Tem os gestores, tem os planejadores financeiros, tem os operadores, os traders, né, analista. Agora, qual a função de cada um? O que diferencia o trabalho deles? E será que eles ganham bem, Doni? Interrogação. Bom, vamos começar pelo planejador financeiro. Se você não sabe o que fazer com seu dinheiro ou com a falta dele, é possível que um planejador consiga te ajudar. Esse profissional é quem avalia o cenário, as expectativas e as necessidades de cada pessoa. Ele também é o profissional mais indicado para dar um rumo nas suas finanças. Ou seja, se você estiver endividado ou sem saber onde aplicar o dinheiro, ou ainda se precisa traçar planos de curto, médio ou longo prazo, é com este profissional que você precisa falar. Ele vai te ajudar a traçar estratégias de planejamento financeiro adequados ao seu perfil. É isso, um planejador financeiro pode ou não ser certificado com o CFP, a sigla para Certified Financial Planner, mantida pela Financial Planning Standards Board, FPSB. Essa certificação é uma espécie de selo de qualidade profissional. E esse profissional tanto pode atuar de forma independente como em grupos ou instituições financeiras. Para obter a certificação, para assim estar habilitado para a função, é necessário ter conhecimentos técnicos, formação acadêmica e experiência profissional. E aí tem uma provinha lá que faz, passando na prova, né? Geralmente você tem o material nessas provas internacionais, você tem a apostila, tudo uma estudadinha. Esse é um nível médio de exigência, porque tem o de analista. Tem Harvard. Não, Harvard, tem a NASA. Tem o teste para entrar na NASA. É um pouco mais difícil, talvez, né? Para ser astronauta na Estação Espacial Internacional. Provavelmente. Mas esse caso... Mas esse não quer dizer que sabe investir. É verdade. E aqui o CFP precisa comprovar, o profissional que quer tirar a certificação, ter trabalhado com atendimento direto a cliente, pessoa física, por 3 anos ou 1 ano em experiência profissional supervisionada. Prestar exame, como a gente falou, e aderir ao Código de Conduta, Ética e Responsabilidade. Aqui no Brasil, a certificação é realizada pela Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Vamos saber agora onde estão, o que fazem Quem? Os assessores de investimento, também conhecidos como agentes autônomos. Se você é cliente de uma corretora, dependendo da corretora, talvez você já tenha interagido com esse tipo de profissional. Eles são os representantes comerciais das instituições financeiras, ou seja, equivalem aos gerentes dos bancos, mas tem algumas diferenças que
falaremos agora. Agora, cabe a eles a captação de clientes, receber e registrar ordens de investimentos, além de prestar informações sobre produtos e serviços. Mas não é sua função fazer qualquer recomendação de investimento. E para atuar, os agentes autônomos precisam se credenciar pela ANCORD, que é a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadoria, um belíssimo nome. Essa entidade é que realiza o exame para a certificação, faz as atualizações cadastrais e o cancelamento de registros quando necessário. Agora, tem também o consultor de investimentos. O seu papel é o de orientar, aconselhar e, aqui sim, oferecer recomendações sobre investimentos. Ele faz uma avaliação sobre os melhores caminhos a serem adotados pelos clientes de acordo com o perfil de cada um. Apesar deste profissional poder indicar quais os melhores ativos para o investidor, a decisão sobre adotar ou não a estratégia é uma prerrogativa do cliente. O consultor também não pode realizar os investimentos pelo cliente. Então, ele não pode falar assim, ó, me dá o seu dinheiro que eu vou lá e faço para você. Não, ele aconselha, mas sai da sua conta direto para o investimento, tá? Então, só para ficar claro que tem muitos golpes no mercado. Claro que instituições sérias, você não vai ver isso, mas o mundo da internet é grande. Pois é, normalmente esse profissional é remunerado por meio de uma taxa fixa ou percentual que é cobrada diretamente dos investidores que ele atende. A atividade de consultor de valores mobiliários é regida pela CVM e demanda um credenciamento junto à entidade e o pagamento de uma taxa de fiscalização trimestral. É preciso comprovar conhecimento ou experiência na área para conseguir esse registro. Agora vamos conhecer o que faz um analista de investimentos. Sabe aquele relatório que chega da corretora indicando se é bom ou não comprar uma determinada ação, um ativo naquele momento? Quem escreve esse tipo de material é o analista de investimentos ou analista de valores mobiliários nos termos técnicos do mercado. Esse profissional tem a função de elaborar análises publicadas e divulgadas ao público com o objetivo de ajudar os investidores a tomar decisões de aplicação. As análises podem assumir diferentes formas. Podem ser relatórios de acompanhamento, estudos, outros textos sobre um ativo específico, sobre um emissor, enfim, tem várias alternativas. E agora vamos falar dos nãos. Os analistas não podem, por exemplo, sugerir que os investimentos que avaliam têm rentabilidade garantida ou até são isentos de risco. Para atuar como analista de investimentos é necessário um credenciamento previsto pela CVM. Segundo o regramento, o analista precisa ser aprovado em um exame de qualificação técnica, aderir em código de conduta profissional e ter curso superior, além de uma boa reputação. Atualmente, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, a PIMEC, conduz esse processo. Os analistas têm que prestar uma prova conhecida como CNPI, ou Certificado Nacional de Profissional de Investimento, organizada pela PIMEC e aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. De posse dela, basta solicitar o credenciamento junto à própria entidade. Os analistas podem atuar tanto de forma autônoma quanto serem vinculados a uma instituição financeira. Estou lembrando, deve fazer, olha, talvez uns quase 20 anos. Eu uma vez dei um curso na PIMEC para quem queria prestar a prova e eu não lembro se eu elaborei as questões, eles estavam adaptando, que era um exame americano que eles estavam pegando, e eu corrigia a parte não teste da prova. Então me deu um pouco de saudades, mas já passou. Não era a coisa mais prazerosa ficar corrigindo prova, então foi uma saudade que eu fico feliz de saber que eu não estou mais fazendo isso. Agora, sabe os fundos que você tem na carteira? Então, eles são geridos por um gestor. Esse profissional é credenciado pela CVM como um administrador de carteiras. Seu trabalho, basicamente, é decidir quais ativos comprar ou vender, quando e em que quantidade, a partir da política de investimento do próprio fundo que administra. A certificação que atesta os conhecimentos de um gestor é o CGA, um exame aplicado pela Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a ANBIMA. O exame não é obrigatório pela CVM, mas entidades filiadas à ANBIMA exigem o CGA dos seus profissionais. E agora vamos conhecer o último e não menos importante profissional desta lista, são os brokers. Eles são os operadores que trabalham nas corretoras de valores, fechando as ordens de compra e venda que os clientes pretendem realizar no mercado. Normalmente o trabalho deles envolve os maiores investidores,
os grandes fundos, né? Os bancos e empresas. Como movimentam somas muito significativas de dinheiro, esses clientes precisam da ajuda de um broker para realizar as operações nas melhores condições possíveis e sem distorcer os preços dos ativos. Um broker pode atuar nas diferentes mesas mantidas pelas corretoras, que são as áreas que operam diferentes tipos de ativos. Eu, por exemplo, já trabalhei em banco durante muitos anos, trabalhava na mesa de câmbio. Sim. E aí você tem as várias mesas. Tinha mesa de derivativos, mesa de renda fixa, exatamente. E por aí vai. Então o broker, né, ele fica o dia inteiro acompanhando os mercados, muitas vezes em busca das melhores oportunidades de compra e venda para que os grandes investidores, seus grandes clientes, consigam realizar com sucesso as operações que desejam. Já os pequenos investidores, assim como eu, já que você não eu sou Big Shark. Eu sou eu sou um nano investidor. Warren Buffett brasileiro. Warren Buffett da Invest News? Não, isso não é verdade. Os investidores, normalmente, a imensa maioria, faz negócios através do home broker ou da plataforma da corretora. Mas, analisando o home broker, vamos ver agora uma entrevista com alguns profissionais do mercado e quais as dicas que eles têm para quem quer entrar nessa área de atuação. Olha só. Bem, eu queria que vocês dividissem um pouco com a gente a experiência profissional de vocês, né? E como foi para chegar na atual função que vocês exercem, né? Começando pela Iris, inclusive, né? Queria saber, Iris e Murilo, depois, né? Qual que é a sua formação, né? Como foi para se formar e tal, e quando que despertou em você o interesse pelo universo dos investimentos? Essa história é interessante porque muita gente acha que para trabalhar no mercado financeiro você tem que fazer economia ou administração ou alguma faculdade, né, similar ali. Eu sou formada em comunicação social, só que eu comecei a trabalhar já em bancos desde o primeiro estágio. E eu sempre trabalhei com experiências digitais, internet bank, oferecendo soluções digitais financeiras para os clientes, né? Uhum. E ao longo desse tempo, por eu trabalhar em bancos e trabalhar ali com crédito, teve uma série de iniciativas de educação financeira que eu comecei a puxar dentro da empresa, quase como um projeto paralelo ali. Eu passei por algumas áreas e eram focados nos colaboradores, que começou de uma forma totalmente assim, quase que voluntária, com um projeto paralelo ali interno. Eu gosto de usar até uma expressão que até um colega de profissão falou comigo, que eu sou um analista não óbvio. Né? O que é o analista não óbvio? É porque o mais comum é você ver pessoas que já são de São Paulo ou do Rio estudarem nas melhores escolas, FGV, INSP, às vezes ali uma FEA, né, da USP, até Poli, né, às vezes também. E não, eu sou do interior de Minas Gerais, classe média aqui, ninguém da família trabalha no mercado financeiro. E eu, na época do cursinho, se foi lá 2011, 2012, eu decidi fazer engenharia civil. Na época parecia uma boa ideia, porque o Brasil estava voando, aquela época que a Petrobras era uma das melhores empresas do mundo, assim, né? E, enfim, mas mesmo estudando e querendo fazer engenharia civil, sempre gostei muito de economia, de matemática. Então eu li com 18 anos que a parte de juros compostos e que investir em ação era o melhor investimento que você poderia fazer no longo prazo. E aí, com 19 anos, minha mãe juntou um dinheirinho ali na época do ensino médio, que era para fazer uma formatura, uma festa de ensino médio, que não aconteceu. Aí eu peguei todo esse dinheiro que ela tinha juntado durante o ensino médio e investi tudo em ação, logo de cara, meio sem saber direito o que eu estava fazendo. Mas foi isso, sabe? E aí eu fui aprendendo, assim, quando você põe o dinheiro em jogo, né? Não é tão recomendado fazer isso sempre, mas você se força a aprender. Tá ali, ou você ganha ou você perde dinheiro, né? Então eu fui lendo muito então eu sempre tive esse lado muito de mercado financeiro, mesmo fazendo engenharia civil. A mudança de chave mesmo foi quando eu voltei. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos de 1 ano, quando eu voltei para o Brasil, na faculdade. Surgiu a Liga de Mercado e Negócios, que é uma liga que hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro tem bastante, Minas Gerais está crescendo, mas em outros lugares do país talvez menos, mas é muito legal se tiver isso na sua faculdade. É uma liga que o pessoal estuda mercado financeiro ali dentro, e ali eu me desenvolvi muito, sabe? Eu tive que aprender vários temas que eu não sabia antes, e eu tive certeza que aquilo ali era para mim mesmo. Eu queria saber de vocês quais foram os maiores obstáculos, então, enfrentados já na profissão, né? Enquanto, né, na área de vocês, né? Pelo menos até agora, né? No caso da Iris, não sei se sim ou não, né? Se a questão de gênero, Iris, acaba pesando um pouco, né? Acaba sendo uma barreira, já que é uma profissão dominada por homens. E é o tipo de coisa que a gente
não percebe até o momento que a gente para realmente para olhar em volta. Porque o mercado financeiro, ele é basicamente dominado por homens. Então, eu trabalhava em bancos, era comum eu olhar e ver um andar cheio de homens e eu ser uma das poucas mulheres ali dentro. E aí a gente começa a perceber realmente os obstáculos, vivendo um pouco no dia a dia, mas às vezes as coisas são tão sutis que elas que você, muitas vezes pode passar por despercebido. E isso não só no mercado financeiro, né? Eu ainda estou em dupla aqui, porque o mercado financeiro é tecnologia, porque hoje eu trabalho com tecnologia. Então, tecnologia também é uma área onde hoje também é dominada por homens, né? Historicamente, a gente percebe isso. A gente vem tentando mudar ao longo do tempo, então a gente... principalmente hoje, acho que as empresas estão mais abertas para discutir sobre isso e para dar oportunidades e para enxergar esse problema, mas eu trabalho já no mercado há mais de 10 anos, né? Então, eu vejo essa evolução ao longo do tempo. Eu acho que a consciência das pessoas em relação a esse problema, então, quando você vai discutir com alguém e você às vezes não tem exatamente as mesmas certificações, ou então você vai para uma discussão, você tem que... As mulheres, elas acabam tendo que ir sempre com muito mais embasamento para conseguir discutir. E isso em qualquer ambiente, seja no de tecnologia, seja no ambiente de mercado financeiro que eu venho passando. Eu acho que tem sempre também a questão do estudo, né? Então, o Murilo falou, né, de engenheiro, você já tem essas... você estuda muito sobre matemática, tudo ao longo do tempo das exatas, mas não é só exata ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, de planejamento financeiro, de captação financeira, a gente não está falando só de números, a gente fala de pessoas, né? Então, a gente entender comportamento de pessoas, a gente entender esse relacionamento. Se você vai atender uma pessoa, por exemplo, você não vai falar sobre números, você vai falar sobre a vida dela, você vai falar sobre os anseios, você vai falar sobre quais são os objetivos, você vai falar de coisas delicadas. Então, às vezes, a gente acha que trabalhar no mercado financeiro é só número, ou é só analisar mercado. Mas, por exemplo, quando você está numa posição de lidar com o cliente final, com o cliente, ou enfim, você tem que ter outras habilidades que não são tão claras. Então, toda a parte de você entender sobre pessoas e relacionamento é uma coisa que, às vezes, você vai aprendendo na prática. Dificuldades começa na faculdade, na verdade, né? Quem é de fora de Minas Gerais, quem é fora de São Paulo, perdão, e do Rio, é ainda mais difícil, porque tem poucas instituições grandes de mercado financeiro fora desse eixo São Paulo-Rio. Então, basicamente, o que sobra, e eu recomendo a todos que estão na faculdade, façam isso, busquem estágios de férias. São aqueles estágios que duram 1 mês e meio, 2 no máximo, mas que é muito intenso. Você fica em São Paulo 2 meses, trabalha muito e é muito intenso que você aprende muito rápido, sabe? Essa é uma dificuldade. Mesmo assim, são poucas vagas para muita gente tentando. Então, essa é a primeira dificuldade. Mas é importantíssimo você conseguir esse estágio já na faculdade. As chances diminuem bastante se você chega no final do curso, quer vir para o mercado financeiro e não tem experiência nenhuma. Isso é um fato inegável, assim. Outra coisa é o início da carreira. O início da carreira, ele é maçante, assim, você trabalha muito e ganha pouco, né? Essa é a grande verdade. Você vai sentar a bunda na cadeira 12 horas por dia. Eu ia de bicicleta e voltava de bicicleta na época do estágio. Era 15 minutos na ida, 20 minutos na volta. A ida era mais rápido porque era morro descendo. Na volta era morro subindo. Então eu chegava no trabalho suado e chegava em casa suado de novo, né? Então, isso ganhando, assim, mesmo assim almoçando no restaurante mais barato e que já era caro para mim. Então, exige esse sacrifício, tá? Mas eu tive essa visão de que, cara, aquilo ali eu estava aprendendo o tempo inteiro e valia a pena. Tanto que se mostrou correto, com 6 meses de estágio eu fui aprovado, fui efetivado, virei analista mesmo, tirei o CNPI e aí começou a carreira de analista. Então, e mesmo assim a carreira de analista no primeiro ano também é muito bastante, né? Então, é um trabalho que exige muito estudo, você está quase sempre atrasado, quase sempre errado, você nunca leu tudo de tudo, então realmente tem que gostar muito do que faz, tá? Essas que são as principais dificuldades aqui. Conseguir o estágio logo cedo na faculdade e depois conseguir entrar bem no mercado financeiro depois que forma. Me dê um ponto positivo e um negativo da profissão de vocês. O positivo é que eu o tempo inteiro estou lidando com pessoas muito mais inteligentes do que eu, porque eu converso o tempo inteiro com gestores, com diretores de empresas, então eu gosto pra caramba desse tipo de interação. Outra coisa que é bacana é que qual o tipo de carreira que o que você faz na prática, no seu trabalho, você consegue ganhar com isso também. Por quê?
quando eu aprendo, eu estudo sobre algum setor, alguma empresa, aprendo uma ideia nova de investimento, eu posso investir. Né? Eu tenho algumas restrições, né? Por exemplo, se eu for recomendar uma ação, eu tenho que comprar antes de eu recomendar e eu só posso vender depois que eu falar para vender. Então, eu não posso ficar operando essas ações assim livremente, mas eu posso investir. Né? Tem algumas restrições, mas não tem problema nenhum. Então, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Né? Além do meu próprio trabalho, eu invisto e ganho dinheiro com isso também. Quando a gente trabalha no mercado financeiro, quando a gente trabalha com planejamento financeiro, não tem como você ajudar outra pessoa, ensinar outra pessoa, se você não aplicar na vida real. Se você não tiver algum benefício para si só, assim. E, aliás, foi assim que eu comecei, então, né? Eu comecei a me interessar porque eu comecei a aplicar e comecei a ver resultado. O que eu mais gosto é do resultado o impacto que a gente gera. Então, você conseguir ajudar uma pessoa a investir, você conseguir ajudar a ver realmente uma mudança real na vida de alguém. Alguém que era um devedor e começou a ser um investidor. Alguém que conseguiu mudar de vida ou realizar um sonho. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito, que é você ver o impacto das suas ações e daquilo que você está fazendo. Outra coisa muito bacana são as oportunidades. É um mercado que tem muita oportunidade. Só que é isso, tem uma oportunidade se você estiver disposto a fazer igual o Murilo, né? Ralar, trabalhar. É um mercado também muito competitivo. Então, assim, você tem as oportunidades, mas você também tem a competitividade. Então, você tem sempre que estar se renovando, sempre tendo que estudar mais, sempre tendo que argumentar e aprender. Então, para quem gosta de sempre ir além, estudar e buscar oportunidades, é um mercado que tem muitos caminhos que você pode seguir, né? Acho que é até a questão, você pode ser assessor, você pode ser analista, você pode ser gestor, você pode ser N coisas, mas é isso, você tem que estar muito afim. Então, e esse pode ser talvez um ponto negativo para quem não tem essa mesma pegada, né? Para quem gosta mais do teu mundinho, para quem porque é um mercado competitivo, então a pessoa ela tem que estar disposta a passar por esses caminhos para conseguir chegar nos objetivos que ela busca. E você falou algo legal aí, Iris, que é o seguinte, a retribuição, né? De vez em quando eu recebo as mensagens aqui do pessoal agradecendo porque ele comprou a ação que eu recomendei, ele ganhou bastante dinheiro com isso. Isso é muito legal. Agora, ao mesmo tempo, isso também é estressante, porque você pensa que você tem dezenas de milhares de pessoas seguindo a sua recomendação, né? Então, é estressante porque se você perder dinheiro, elas também vão perder dinheiro. Né? E muitas vezes você faz um estudo de horas, semanas sobre uma empresa, põe ela na carteira e às vezes o mercado não vai na mesma direção que você estava esperando. Então tem um pouco desse estresse aqui diário, que é você estar sempre correndo atrás da informação, do preço oscilar o tempo inteiro. Então esse seria um pouco um ponto negativo aqui. É muito... e mesmo quando chega final de semana, né, assim, a bolsa fechou o pregão, não vou embora não, porque tem muita coisa que eu tenho que ler ainda depois, né, fazer balanço de companhia, fluxo de caixa, isso a gente faz fora do pregão, né. E assim, fato é que teve um boom de investidores, né, ultimamente na B3, né, e então automaticamente imagino que cresce a demanda por profissionais no mercado financeiro, né. E eu queria saber, na opinião de vocês, né, se vocês acham que existe algum risco de sucateamento na profissão, num futuro? Hoje está faltando profissional. Para chegar num ponto em que passa a sobrar, vai demorar um tempinho ainda. Tá? Eu não acho que isso vai acontecer rápido da noite para o dia. E por que eu acho que o risco é baixo de ter esse sucateamento? Porque mesmo que isso aconteça, vem uma enxurrada de novos analistas, novos profissionais de mercado financeiro. Aqui o tempo é um negócio cruel, assim, ele é uma seleção natural, porque você pode mandar muito bem em um ano, faz uma carteira que dá 50% ao ano, mas se você não tiver essa consistência e conseguir entregar ano após ano de bons resultados, bons trabalhos, o mercado ele te tira numa velocidade brutal. Tá, então, querendo ou não, essa seleção natural me deixa mais tranquilo, né? Vamos colocar dessa forma, apesar de que eu estou, obviamente, sujeito à própria seleção natural, né? Eu preciso performar bem, entregar bons resultados, todo mundo aqui está no mesmo barco. Então, não, tá? Tem muito espaço para chegar a muita gente e eu acho que o tempo ali faz um trabalho bacana, tá? De separar o joio do trigo. Eu concordo, tanto no mercado financeiro quanto em tecnologia dentro do mercado financeiro, as oportunidades são imensas, assim, cada vez mais vagas e que a gente não consegue preencher pela falta realmente de profissionais
que tenham conhecimento, né, e que preencham ali os requisitos. Tem muitos influenciadores, né, hoje em dia na internet, né, com vários canais no YouTube, né, porém eles não são credenciados, né, certificados, né, e eles estão sempre aí, né, dando os pitacos deles no investimento alheio, né. Aí eu queria saber de vocês, né, de uma forma bem rápida, né, se vocês acham que isso mais ajuda ou atrapalha? Depende da fase de investimento. Eu acho que eles ajudam quem está querendo entrar na bolsa, não sabe nada de investimento, não tem nem conta em corretora, não sabe como compra uma ação, está com as finanças pessoais com problemas, né, que é um passo, inclusive, anterior a investir em ação, você tem que resolver isso antes. Então, esse tipo de pessoa, eles ajudam. A coisa complica quando a gente está falando de investimento em alto nível, de análise de ação. E muitos fazem isso, dão os seus pitacos, né? E mesmo eles colocando um disclaimer lá, falando que não é uma recomendação, que cada um toma a decisão que quiser, que é só a opinião dele, todo mundo sabe que influencia muito. Tá? E aí, realmente é coisa séria isso aqui, tá? A gente é regulado pela CVM, todos os relatórios que eu escrevo vão para o ar da EasyInvest e vão também para a APIMEC, que é a associação que cuida aqui dos analistas. Então é tudo muito regulado, o trabalho é sério, tá? O dinheiro de vocês é importante, então é muito difícil, sinceramente, você seguir carteiras que você vê aí abertamente no YouTube e por aí vai, tá? Eu separaria bem em 2 grupos ou até 3. Sim. Um grupo é falar de consciência financeira, educação financeira, planejamento, que é o básico de educação que a gente deveria aprender na escola, né? Como controlar os gastos, como pensar em objetivos. Isso é uma coisa muito mais comportamental que a gente consegue, que é o despertar da população brasileira para começar a olhar para suas próprias finanças. Esses são os influencers que eu vejo muito como positivo. Os que eu colocaria no segundo grupo, que começam a falar de investimentos, são os que a gente começa a ter que tomar mais cuidado, justamente por isso, né? Muitos não têm certificação e tudo mais, mas os que mais me preocupam são aqueles que fazem promessas irreais. Então, aqueles influencers que falam que você vai ganhar 3%, 10%, mostram uma operação que fazem as pessoas achar que entrar na bolsa é fácil, que vão ganhar dinheiro do dia para a noite, esses, para mim, são os influencers mais perigosos, porque são os que mais atraem os clientes, né? Mais atraem as pessoas, porque tem as falsas promessas, e ali as pessoas entram, percebem que não é aquilo, e aí é onde muitas delas saem machucadas. E aí acham que o mercado financeiro não é para elas, acham que investir não é para elas, acham que é tudo uma mentira. Então, esse último grupo é o que mais me preocupa, porque eles são os que acabam trazendo mais pessoas, muitas vezes, e é os que acabam mais prejudicando, acho, o mercado como um todo. Para quem tiver interesse em entrar neste ramo, qual conselho que vocês dariam, né? Por onde essa pessoa deve começar? Que curso ela deve fazer, né? Faculdade, né? Enfim, né? E são tantas as funções, né, do mercado, né? Então, qual é o conselho de vocês? Tem 2 caminhos aqui, né? A parte mais técnica, que é a análise, olhar muito o número, falar com o diretor de companhia, projetar futuro, preço, alvo de ação. Tem essa parte mais técnica e tem a parte mais comercial, que é financiamento, planejador financeiro, né? Consultor de investimentos, e não tem certo e errado aqui, pelo amor de Deus, é cada um fazer o que gosta, tá? São coisas diferentes. É que você precisa ter um raciocínio analítico muito forte, que é essa parte mais técnica, e a outra você precisa saber falar, ter contato com pessoas, saber vender muito bem, né? E como é que você descobre? Na minha opinião, é testando, literalmente fazendo, tendo o máximo de experiências possíveis, pegando estágio na faculdade. Essas competições nacionais de mercado financeiro são muito bacanas, tá? Porque você consegue se medir em relação ao resto do Brasil, ali, aos outros alunos do Brasil, quanto que você sabe, né, de mercado financeiro ou não. Se você está numa faculdade, entra na liga, vê se tem alguma liga de mercado financeiro que aborda esse conteúdo, entre lá, porque você vai se desenvolver pra caramba. Quem é da UFMG já fica a dica aqui, Liga de Mercado e Negócios, que é de lá, bem bacana, estive lá na liderança durante o início da liga, recomendo. Então, assim, é saber separar isso, sabe? Faculdade, a formação importa, mas cada vez importa menos. Tá? Claro que se você faz administração e economia, e na FGV, na INSPER, no INSPER, melhores faculdades do país, excelente, você sai na frente mesmo, isso é verdade. Mas se você faz engenharia, migrar é relativamente fácil, porque você vai entender que os conceitos aqui são simples, tá? A única dica que, se for mudar mesmo, se você faz um curso realmente mais diferente, tipo música, direito, né? Aí talvez, mesmo assim ainda é possível, tá? Basta que você vá atrás, aprenda, leia livros, isso é uma coisa importante, porque só conhecimento de YouTube não vai te levar muito longe, não. Você precisa ler livro mesmo, conteúdo,
E se você quer mesmo vir para a parte de mercado financeiro, tire as certificações. Muitas das certificações você consegue tirar durante a faculdade ainda. Então não espere você formar para esperar a vaga. Se você quer mesmo, tira a certificação logo, porque na hora do processo seletivo, isso vai ser um diferencial para você. Eu não sou da área, então para quem não é da área, realmente são passos um pouco mais difíceis, né, do que quem já fez economia, porque só pelo fato de você fazer uma faculdade de economia ou de administração, você já consegue às vezes entrar no estágio de uma forma muito mais simples, mas o que eu diria é, também, estude, faça cursos, tire certificações, porque isso ajuda. Quando a gente fala de mercado financeiro, a área de tecnologia é uma área que está se expandindo muito, então cada vez mais você ter conhecimento sobre como lidar com tecnologia, seja fazendo curso, seja fazendo uma faculdade ou se aprofundando nisso, também vai te abrir portas em muitos cenários, principalmente se você quiser trabalhar, por exemplo, com experiências digitais dentro de um banco, né? Você criar um aplicativo dentro de uma corretora, isso ajuda muito. E um ponto que eu acho que também vale muito é o lance do não desista, continue sempre, você sempre vai ter que ler, você sempre vai ter que estudar, é um cenário onde você sempre vai ter que estar informado, nunca vai ser, eu aprendi na faculdade, é isso e acabou. Todo dia você vai ter que estar informado, então isso vai fazer a diferença, seja numa entrevista, seja no dia a dia, seja para você conseguir argumentar e buscar uma outra posição dentro da empresa. Eu acho que esse é o que sempre me direcionou dentro da minha carreira e eu acho que faz muita diferença para todo mundo. Ô Iris, só uma mensagem aqui, porque há pouco tempo atrás eu conversei com um amigo meu que ele está querendo entrar para o mercado financeiro, está estudando para tirar o CNPI, que é a certificação para você ser analista, mesmo poder recomendar. E ele estava um pouco frustrado porque ele tinha saído do emprego e estava só estudando para certificação e estava fazendo processos seletivos e não estava passando neles. E o meu conselho, você falou de esforço, né, de não desistir, o meu conselho para ele foi exatamente esse, cara, estude, tire a certificação, viva mercado financeiro, porque uma hora você vai ser tão bom que eles não vão conseguir te ignorar. Uma hora a oportunidade vai aparecer. Se você for bom mesmo, uma hora vai ficar evidente isso. Então não desista que, por mais que você tome algumas portadas nas caras no início, é normal acontecer. Eu mesmo já fui rejeitado vários processos seletivos, é comum, acontece, tá? Mas não desista que uma hora a oportunidade chega. Bem, essa é uma das maiores áreas, está em plena ascensão no Brasil, segundo o Guia Salarial de 2021 da Consultoria Global de Recursos Humanos, Robert Half. Os salários de quem se especializa na área de finanças e análise de ações variam bastante, né? De R$ 7,9 mil a R$ 74,5 mil mensais, Dona. O estudo chegou a esse resultado após uma varredura pelo mercado nacional através de um levantamento proveniente das remunerações de cargos sêniors em grandes companhias. A carreira é atualmente a profissão do futuro com maior destaque no país, de acordo com o relatório da Robert Half, que fez esse levantamento aí, e de acordo com o destaque dado pela nossa equipe de roteiristas. Talentosa equipe de roteiristas, editores, pauteiros, que mais produtores, temos? Jornalistas. É isso aí. Vamos ver como é que foi o fechamento do mercado. O Ibovespa caiu 1,18% aos 115.253 pontos. Na semana, no entanto, a bolsa subiu 0,41%. As maiores altas do dia foram de Braskem, Açaí e Cosan. Já as maiores baixas foram de Qualicorp, Bradesco e Cogna. Já o dólar subiu 1,55% frente ao real, a R$ 5,71. Mas na semana, a moeda norte-americana teve queda de 0,47%. É isso aí. É isso, tá programa lá no fundo aí, da rede. Explicando Mais pouco. Conta aí pra gente se gostou, não gostou, deixa o like, comentário, se inscreve, compartilhe e nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau. Tchau.